Bom dia, meus irmãos. Meus salve, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vou convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, verso 22 até o verso 33. Aqui, Mateus nos conta a história de Jesus andando sobre o mar. E eu quero trazer para os irmãos nessa noite 4 características, né? Mostrando aqui a fé, mostrando a vida e incredulidade dos melhores que estiveram discípulos ali com Jesus, né? Diz assim, Mateus 14, 22 até o 33. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos estados de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? Tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, gratos somos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor mesmo esteja revelando-se a nós através da Tua palavra e iluminando através do Teu Espírito Santo. Pai. Senhor, oramos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nesse texto nós vemos aqui Jesus, então, andando sobre o mar, não é? Mostrando, então, uma grande misericórdia do nosso próprio Cristo para com aqueles de pequena fé, com incredulidade, e infelizmente isso tem sido característica na vida até mesmo dos discípulos, né? Uma incredulidade no próprio Senhor Jesus Cristo. Mas como este milagre, nós aprendemos que Cristo é Deus e Ele tem domínio sobre tudo, sobre todas as coisas que Ele criou, né? Então, todas as coisas criadas por Ele mesmo, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, diante desse acontecimento, a nossa pequena mentalidade, ela consegue pensar um pouco sobre o fato, mas muitas vezes se torna ilógico para nós, não é? Mas podemos tentar imaginar a cena, não é? As ondas levando o barco dos discípulos de um lado para o outro. No entanto, essas mesmas águas que afligiam os discípulos tornaram-se tão sólidas como uma pedra, como uma rocha, né? Então aqui algo que os próprios Senhor Jesus Cristo, o Criador, pôde andar por cima dessas águas, né? Então ele mesmo criou os mares no princípio. Então deve ter sido perfeitamente fácil para ele caminhar por sobre as águas, né? Porque assim ele o quis. E na Confissão de Fé de Westminster, na pergunta de número 4, a resposta nos diz que ao princípio aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, tudo muito bom. O mundo e tudo que nele há, visíveis e invisíveis. Então, mostrando uma parte aqui da criação, que foi Deus que criou e Ele que domina tudo isso. Lá em Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade, tudo criado por meio dele e para ele. E isso nos dá um grande encorajamento, saber que o nosso Deus é um Deus que controla todas as coisas. Então Deus não está longe de nós, Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo Deus. Ele sabe o que estamos passando, sabe dessa pandemia,
sabe da dificuldade que temos enfrentado, sabe que muitos estão sem serviço, sabe que o nosso salário muitas vezes tem sido reduzido, né? Deus sabe. E Deus permite que seu povo passe por algum tempo por testes, sendo atirados por tribulações da vida, não é por dificuldades na vida, mas Ele sabe, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Salmo 93, 4 nos diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O Senhor é mais poderoso que isso. Lembre-se que as ondas pertencem ao Senhor. Esperamos com paciência, meus irmãos, pois ainda vamos contemplar Jesus Cristo vindo em nossa direção. Então, com esse milagre a gente aprende, né, que Ele tem domínio sobre a sua criatura, sobre as suas coisas criadas, sobre a criação. E com esse milagre ainda aprendemos que o poder de Jesus pode ser conferido àqueles que confiam nele. Vemos nessa parte aqui, não é, que Simão Pedro foi ao encontro de Jesus por sobre as águas. Já foi um tremendo milagre ver Jesus andando sobre as águas, e ainda mais ver um pobre, fraco, pecador, discípulo, fazendo a mesma coisa que Jesus, andando sobre as águas, pela ordem dele, né? Isso mostra então que Deus pode fazer com que aqueles que ouvem a sua voz e o seguem, obedecem. Ele pode nos conduzir através das dificuldades, das provações, tribulações, né? E podemos andar, até mesmo caminhar por sobre as águas. Ele pode fazer, como fez com os amigos de Daniel, andar no meio da fornalha de fogo. Ele pode fazer com o próprio Daniel ali no meio da cova dos leões. Ele pode parar as águas para você passar, como fez com o seu povo. Ele pode te fazer andar sobre as águas, como fez com Pedro. Exemplos do seu imenso poder. Mas ele também pode fazer com que você venha se afundar nas águas, que você venha se queimar no fogo, ser comido por leões, né? Que você possa então ser inundado por águas ali. Mas, meus irmãos, o importante é lembrarmos que o nosso Deus continua sendo Deus. Devemos lembrar que esse Deus aqui mesmo de Sadraque, Mesaque, Abednego, amigos de Daniel, na fornalha de fogo, antes de chegar no fogo, eles disseram para Nabucodonosor: se o Senhor Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele vai nos livrar. Se não, meu rei, né? Nós vamos ser queimados no fogo, mas não vamos nos dobrar diante da sua imagem. E isso, meus irmãos, nós podemos lembrar que o nosso Deus é o mesmo Deus. Ele pode nos fazer passear no meio do fogo, mas também pode deixar que a gente seja queimado. E tudo isso com o propósito dele. Ele pode fazer então o que ele quiser conosco, mas podemos ter certeza de que as águas podem parecer profundas, mas ele pode nos dizer, como disse para Pedro, né? Vinde, não temos razão para temer. Né? Devemos continuar firme que o nosso Deus é o mesmo Deus. Né? Então, o mesmo Deus então, que tem domínio sobre a sua criação, é um Deus que é poderoso, que pode conferir aos seus discípulos, então, a poder então, sobre a própria criatura ou criação de Deus, né? Como Pedro andando sobre as águas. E com esse milagre a gente aprende que as tribulações dos discípulos, né, atraem, né, para si mesmo, né, por conta de uma falta de fé. Pedro vai ao encontro de Jesus, mas no caminho então ele se distrai com a força do vento, né, com as ondas ali, né, e deixa invadir pelo medo, e assim ele começa a se afundar. A fraqueza da carne permanece ou prevalece, né, sobre o desejo do espírito. Ele queria ir, queria estar firme, mas ele afundou. Né? Pedro não confiou que o mesmo Salvador que capacitara desde o início, né, desde o primeiro passo, poderia sustentá-lo para todo sempre. Né? O medo ofuscou a sua memória. Né? E o que tem ofuscado a sua memória? Lembre que Deus é o nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Né? Não deixe que o medo venha te afastar dele, mas lembre e olhe para o Senhor no meio da dificuldade. Né? O temor confundiu o raciocínio dele. Ele não pensou mais em nada, apenas nas ondas, no seu perigo. E gritou então: Senhor, salva-me. Quantos de nós temos coragem para dar o primeiro passo em direção a Cristo, mas não temos fé suficiente e coragem para continuar seguindo em frente? Né? Então, meus irmãos, as dificuldades ao nosso redor, nós devemos olhar para Cristo e não para a circunstância. Olhe para Ele, pois é Ele quem sustenta as nossas vidas. E se olharmos para a circunstância, o nosso coração desmaia. As nossas esperanças dissipam como neblina. Mas o nosso ânimo pode aparecer com o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Ele é o mesmo. Ele é poderoso sobre a sua criação.
Por fim, né, com este milagre aprendemos que o Senhor é misericordioso. Ele oferece, então, ali para o próprio fraco, né, Cristo Jesus. Vemos Jesus aqui prontamente estendendo a mão para salvar Pedro. Jesus não deixa Pedro, né, sozinho ali, que ele venha colher fruto da sua incredulidade e afunde nas águas profundas. Mas a reprovação aqui, ela é moderada e gentil. E Jesus Cristo diz então, homem de pequena fé, né? Por que duvidaste? O Senhor Jesus nos trata com ternura e gentileza. Jesus conhece a nossa fragilidade, ele sabe que somos frágeis. Por isso ele diz lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fado é leve. E ele também diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. E o salmista também no Salmo 94, 18 diz, quando eu digo, resvalar-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. E tudo isso, então, olhando, há razões que nos encorajem a afirmar as nossas vidas em Cristo Jesus. Quem pode ter receio de iniciar a vida cristã, tendo um Salvador como o nosso Senhor Jesus Cristo? Se cairmos, Ele nos erguerá, né? Então, se Ele nos trará de volta, ou Ele nos trará de volta para o caminho se nós errarmos. E glória a Deus por isso. E se quando estivermos prontos ali, ou naufragando, Ele há de nos estender a mão e de nos salvar. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, nessa noite a gente vê a maravilhosa história do Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar e mostrando que Ele, então, esse mesmo Deus, Ele tem poder e domínio absoluto sobre a sua criação. Esse Deus, então, aqui com um milagre, aprendemos que Jesus pode conferir poder àqueles que seguem a Ele. E com este milagre também aprendemos que no meio das tribulações, os discípulos de Cristo atraíram sobre si essas tribulações por causa de uma falta de fé. E com esse milagre aprendemos quão misericordioso é o nosso Senhor para com aqueles que estão fracos na fé. A ponto então de estender a sua mão e salvar, não é? Mas ele também diz, não é? Homens de pequena fé. Por que duvidaste? Coloquemos em prática a nossa vida cristã, apoiando e confiando nele, o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Vivamos na dependência dele, crendo no seu poder, crendo que ele conhece mesmo o mais profundo do nosso coração, da nossa mente. E ele sabe o que é melhor para nós. Então, confie no Senhor. E aí eu te pergunto, qual é o seu medo? É o coronavírus? É a dengue? É as outras demais enfermidades? São as aflições? As tribulações? As águas que estão submergindo? As ondas? Olhe para Cristo. Ele pode estar vindo sobre as águas para te salvar. Então, as ondas atendem ao meu mandar, não é? Como diz aquele hino, sossegai, né? Então, convosco estou para vos guardar, sossegai. Confie no Senhor e deposite nele toda a sua confiança. Ele está pronto a nos socorrer. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ele que é o único caminho para nos chegarmos a Deus. Somente nele há salvação em Cristo Jesus. Enquanto isso, vamos continuar firme na dependência de Deus, crendo que esse mesmo Deus que nos criou, que criou todas as coisas, há de nos sustentar. Continue firme, meus irmãos. Continue na dependência do nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos, ó Pai, à tua disposição, clamando ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos socorrer na nossa pequena fé. Ajude-nos, ó Deus, porque queremos, ó Pai, e sabemos que muitas vezes temos confiado mais em nós mesmos do que no Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, mas nos ajude a depender totalmente e completamente no Senhor. Senhor, oro pelos meus irmãos enfermos, que têm passado por dificuldades,
Oro que o Senhor abençoe e sustente cada um dos teus filhos, ó Pai, espalhados pela face da terra. Assim eu oro hoje, pedindo e clamando no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz e tenham um bom domingo.